Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês até um post que saiu essa semana lá no blog e no objetivo de ajudar as pessoas que preferem assistir ou aprender com vídeo, eu vou explicar por vídeo mais ou menos o que foi feito no primeiro post sobre ETL, que a gente extraiu os dados da tabela produto do banco Adventure Works e enviamos para uma tabela de destino no banco blog posts que eu criei aqui para exemplo. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo é criar uma Data Flow Task, como a gente fez aqui. Lembrando, a gente está no Control Flow, tá? Na aba de Control Flow, é ele que controla os Data Flow Task. Então aqui na aba de Control Flow, a gente cria aqui uma Data Flow Task, como aqui já está criado, que é essa Data Flow Task aqui que eu criei, ETL tabela produto. Essas outras duas aqui a gente vai ver um pouco mais à frente nos próximos vídeos. Beleza? Então vamos lá. ETL criado. Vamos. Aqui, o que a gente vai usar para fazer esse primeiro trabalho de ETL bem básico? As tasks de OLEDB Source, que serão onde a gente vai fazer a conexão com o banco Adventure Works para trazer as fontes de dados, né? Conectar com a fonte. A gente vai conectar lá com essa task aqui. OLEDB Destination, que é a task final, que é para onde todos esses dados que a gente extrair, a gente vai direcionar. Data Conversion, que é de conversão de dados, eu vou explicar o motivo. Sort, que é o ordenamento, que é essas tasks aqui para o Join, também vou explicar. E o Merge Join, beleza? Feito isso, deixa eu apagar aqui para não dar erro depois. Pronto, beleza, então vamos lá. No blog post eu escrevi como é que a gente faz para fazer a conexão da task com o banco. Abriu aqui a task de source, criou a conexão, ó, new, a gente vem aqui, clica em new, bota o nome do servidor, que a gente pega lá no banco de dados, seleciona o banco aqui e cria a conexão, beleza? Daí, tranquilo. Aqui, Data Access Mode, a gente pode escolher se a gente vai usar a tabela ou uma view, a gente pode usar até uma Store Procedure, se quiser, também poderemos usar o comando de SQL, que vamos ver mais à frente também, vou fazer um exemplo com isso. E tá. Mas aqui eu vou usar só a Table View mesmo, padrão, básico, tranquilo, coluna produto. Aqui a gente vai selecionar as colunas, por exemplo, a coluna produto ID, que eu quero da tabela, coluna nome, que é o nome do produto, product number, que é o serial do produto, cor, preço e, por fim, a coluna product subcategory ID. Por quê? Porque é essa coluna que vai fazer join com a coluna de produto categoria. Então, a gente vai precisar dela também mais à frente, beleza? Dito isso, vamos lá na coluna produto categoria. A gente vai conectar o nosso banco de novo na tabela de produto subcategoria. Ó, conectou aqui, escolheu a coluna produtos categoria ID, nome da subcategoria, que essa aqui é a tabela produto subcategoria, e subcategoria ID, beleza? Feito isso, damos OK, certo. Agora vamos avançar para a tarefa de sorte. Por que para a tarefa de sorte? Quando a gente vai fazer uma operação de merge join aqui no Integration Services, o join ele exige que as duas colunas que vão fazer a união estejam na mesma ordem. Ou seja, a coluna de subcategoria tem que estar em primeiro, aqui na tabela A, que é a tabela de produto. Ela tem que ser o primeiro, ó, você pode ver, ela está aqui, número 1. E como é que se faz isso? Você seleciona primeiro ela aqui. Se eu desmarcar todas aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, seleciono ela por primeiro, ela vai ser aqui a coluna número 1, e vou selecionando as outras depois, beleza? Feito isso, você pode selecionar na ordem que você quer, ou você pode clicar aqui e pronto, ele vai selecionar tudo, ok? O mesmo você vai fazer aqui, garantindo que a coluna subcategory ID esteja em primeiro, mesmo modelo, seleciona ela em primeiro aqui na caixinha de diálogo, dá OK.
E beleza, temos lá as duas colunas, tanto a da tabela de produto como de subcategoria, em primeiro lugar. Ótimo. Aqui na task de Merge Join, é que a gente vai ter que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque isso aqui me confunde um pouco. Porque parece que é aqui que a gente faz o join, mas não é. Aqui a gente seleciona as colunas da tabela A, que a gente vai querer como resultado final. E aqui a gente seleciona as colunas da tabela B, que a gente vai querer no resultado final. Como na tabela A, que é a tabela de produto, eu já tenho a coluna subcategoria, eu não preciso selecionar da tabela B a coluna também de produto subcategoria, porque senão fica redundante, a gente não quer isso. Então aqui eu só seleciono a tabela de produto categoria e o nome da subcategoria, que são os que me interessam aqui nessa tabela B. Uma operação de inner join, que eu só quero do final aqui dessa união os produtos que correspondem um com o outro. Eu não quero null por enquanto, depois a gente pode ver um jeito de tratar isso, mas por enquanto, para esse exemplo básico, só isso mesmo, beleza? Seleciono aqui produto, categoria ID, subcategoria. Para fazer o join, como eu disse, a coluna subcategoria ID tem que ter o número 1, ela tem que ser a primeira aqui na ordem, certo? Embora ela não esteja ordenada corretamente, para o Integration Services ela é a primeira. Deixa eu ver aqui, pronto, olha lá. A gente foi botar aqui na ordem, ela é a primeira, correto, certinho. Você pode ver aqui, join também, join key, que é a coluna que vai fazer o join, que a gente configura. Está aqui configurado. Demos OK. Nossa operação de merge join está quase pronta. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. Input. Isso aqui é a fonte. Ele me diz a fonte das tabelas que essa coluna está vindo. Como eu estou fazendo uma operação de sort para a coluna de produto, chamada sort product, ele me dá a fonte dela aqui, ó, sort product, como input dessas colunas aqui. E na tabela B, que seria a minha tabela de produto subcategoria, como vem desse sort, ele também vem aqui, me dá o nome da operação que está me trazendo essas colunas. E quando a operação for concluída, ela vai sair com esses nomes aqui, no output alias, correto? Então, se quiser até trocar aqui, você pode até trocar também se quiser. Dando OK. Aqui a gente vem para a tarefa de conversão. E por quê? Porque quando os dados vêm lá da fonte do banco, a Adventure Works, eles podem vir de um outro formato, que é o que normalmente acontece. E esse formato lá do banco, ele não é tão compatível com o formato padrão do Integration Services. O Integration Services ele trabalha com formato Unicode para formatos de texto e int para formatos numéricos normais. Para Money, como eu coloquei aqui no List Price, que já veio da fonte, né? Ele já pega aqui Currency, mas você não precisa alterar nem nada, ele já reconhece normalmente, é tudo OK. Mas para formatos de texto, ele automaticamente já converte para Unicode. Então, se você fizer isso, deixar do formato padrão e não fizer uma conversão, quando você for fazer inserção de dados na tarefa de destination no final, pode dar erro. E com certeza vai dar erro, entendeu? Então, a gente sempre faz uma conversão aqui, que é para evitar dor de cabeça. Output alias vai ser o nome da coluna que vai sair no final da tarefa de conversão. Guarde bem esse nome aqui, por quê? Porque é essa coluna que a gente vai usar no mapping, na hora de inserir os dados na tarefa de destino. A gente não usa essa daqui, a gente usa essa. Por quê? Porque essas colunas já estão convertidas. Essas aqui não, essas aqui estão com dado de origem, lá da fonte. E aí que vai dar o problema, entenderam? O tamanho você pode deixar aqui no padrão mesmo, que a gente vai usar o modelo que eu vou mostrar ali para vocês, e ele já vai pegar esse próprio tamanho aqui. Mas se vocês criarem seu banco, vocês têm que botar no tamanho do banco para também não dar erro de truncate. E quando dá erro de truncate, pode ser que ele não faça a operação e dê erro na conclusão do ETL, beleza? Feito isso, a gente vem para a tarefa de sorte. Eu só fiz essa tarefa de sorte apenas para dar uma ordenzinha, mas não ficou muito bem ordenado. Mas eu quis deixar ordenado direitinho, que é para a gente ver aqui, ó,
todas as colunas que a gente pegou da tabela, certo? Como a gente pode ver, Copy of Product ID. Por quê? Porque na tarefa de conversão, eu já peguei essa coluna aqui, ó, como output de lá e serviu de input aqui. Isso já facilita bastante na hora também do próprio mapping, porque ele já vai como copy. Evita confusão também. OLEDB Destination, né, que é o nosso destino final para esses dados que a gente extraiu das duas tabelas. A gente abre aqui, cria a nossa conexão com o banco de destino que a gente deseja. No meu caso, eu criei esse aqui especialmente para essa tarefa aqui que estava fazendo. A tarefa final é TLProd, aqui na tabela, no caso. Por que ele pegou esse nome? Porque é o nome da task que eu apelidei aqui. Quando eu faço isso e clico em New, olha lá, ele já pegou o nome e já atribuiu aqui na table. No comando create table, comando SQL normal que a gente conhece, ele atribuiu o nome da task para a tabela, beleza? Quando eu fiz o create table aqui, o que eu fiz? Eu tirei essas colunas de copy, porque senão vão ficar essas colunas todas na tabela e não é legal, vai ficar a coluna repetida com dados repetidos. Eu apago aqui, tiro a vírgula, porque se deixar com a vírgula vai dar erro na criação, e dou OK. Eu não vou dar OK porque senão ele vai criar uma outra tabela, certo? Mas eu só quero mostrar para vocês. Vocês podem ver também, como eu disse, ele já pega o tamanho dos dados e o formato lá da conversão que a gente fez, ó. Ele já pega aqui, então vocês não precisam se preocupar. Mas, caso vocês forem inserir em outro banco que vocês criaram, e etc., que vocês querem tudo direitinho, normalizado, aí vocês vão ter que criar lá na conversão os dados com o tamanho correto para não ter problema, certo? Cancelei aqui, que já foi feito. Esses dois caixinhas de diálogo aqui, Keep Identity, Keep Nulls, eu vou explicar depois, com mais detalhes, o que ocorre. A gente vai ignorar eles por enquanto, só quero dar um exemplo básico de um processo de ETL simples. Esse aqui a gente vai ver mais à frente. No Mappings, a gente precisa ter bastante atenção. Por quê? Porque se você mapear errado, pode ser que, por exemplo, o ID da subcategoria, ou da categoria, no caso, ele vá para outro dado, para outra coluna que não é essa. Por exemplo, aqui, ó, como a gente pode ver, ó lá, ele está inserindo os dados da Product Category ID na subcategoria. Então eu não posso, eu tenho que trocar isso. Vou botar aqui. Tá até errado aqui depois, tem que ter que corrigir. Ah, tá. Vou ver aqui. Corrigindo. Cadê? Pronto. Aqui agora tá tudo certo, ó. Product Subcategory ID com Subcategory. Repare que aqui a gente está na coluna de copy, como eu disse lá, da tarefa de conversão. Também Product ID, certinho. Se você parar o mouse aqui, você até vê o tipo de data type que cada coluna tem. É até bom para entender e ver se estão no parâmetro certinho, se está tudo ordenado, legal, para não ter problema. Como se fosse mais uma segurança, né? Na hora de inserir, certo? Ó, mesmo tamanho, mesmo formato, a posição também, não, mas a posição até que não altera, mas ó, posição ali em sort key position, não precisa se preocupar com isso, mas está aqui direitinho, certinho, mesmo formato, todas as colunas, mesmo tamanho. Você pode dar OK e rodar seu ETL. Quando você rodar seu ETL, eu vou só fazer aqui, deixa eu ver, só para garantir que vai inserir direitinho, dou um truncate na table. Como eu só vou fazer essa task aqui, eu gosto de fazer aqui, execute task, que eu quero fazer um teste isolado. Executou. Você pode clicar aqui, abrir, aí a gente vê que um debug do processo, né? A gente vê aqui, ó, por exemplo, ele pegou as 504 linhas da tabela, todas as linhas vieram aqui certinho, direitinho. Aqui também veio as 37 linhas que veio da união de Product Subcategory com a tabela de produto categoria também. Aqui na operação de Inner Join, ele eliminou as linhas que não possuíam match entre as duas, né? Entre as duas operações aqui da coluna de produto com produto subcategoria. Acabou eliminando, restando apenas 295 linhas. Ordenou, escreveu
na nossa tabela que a gente criou aqui, Final ETL Prod, certo? Você fecha aqui, ou tinha um linkzinho, você pode clicar também, ele fecha ali o debug. A gente vem aqui, seleciona, pronto. Temos aqui os dados inseridos dentro da nossa tabela Final ETL Prod, como exemplo. Vocês podem ver tudo direitinho, certinho, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, só entrar em contato, mandar mensagem. Minhas redes sociais vão ficar na descrição. Aquele abraço.